Você já percebeu como está cada vez mais fácil encontrar pessoas que falam muito, mas cumprem pouco? Pessoas que desejam resultados, mas evitam o esforço. Que querem respeito, mas não respeitam a própria palavra. Que cobram lealdade, mas abandonam os outros na primeira dificuldade. Que buscam atenção, aprovação e reconhecimento, mas raramente constroem algo verdadeiro dentro de si. Em um mundo onde quase todos querem parecer especiais, poucas pessoas estão realmente dispostas a desenvolver as qualidades que tornam alguém diferente. E talvez você também sinta isso. Talvez esteja cansado de viver no automático, de repetir hábitos que não combinam com a pessoa que deseja se tornar, de começar cheio de vontade e abandonar quando o entusiasmo acaba, de reagir impulsivamente, buscar aprovação e permitir que qualquer acontecimento controle seu estado emocional. Você sente que poderia ser mais disciplinado, mais firme, mais confiável, mais calmo, mais consciente das próprias escolhas? Então, este vídeo é para você. Porque uma pessoa rara não é aquela que possui a melhor aparência, o maior número de seguidores ou a vida mais admirada. Uma pessoa rara é aquela que preserva o caráter em um mundo de conveniência, que mantém a palavra quando seria mais fácil inventar uma desculpa, que permanece calma quando todos perdem o controle, que consegue ficar sozinha sem se sentir vazia, que faz o que precisa ser feito mesmo sem motivação, que não precisa diminuir ninguém para reconhecer o próprio valor. Os estoicos entendiam que a verdadeira grandeza não nasce da necessidade de ser superior aos outros. Ela nasce do domínio sobre si mesmo. Neste vídeo, você vai conhecer hábitos estoicos que podem tornar você raro em um mundo comum. Não raro por arrogância, não raro por se considerar melhor que todos, mas raro pela postura, pela disciplina, pela integridade e pela força silenciosa de alguém que decidiu não viver de qualquer maneira. E permaneça até o final, porque o último hábito é justamente aquele que separa quem apenas consome conteúdo sobre evolução de quem realmente transforma a própria vida. 1. Uma pessoa rara cumpre o que promete. Hoje, prometer se tornou fácil. As pessoas dizem que vão mudar, que vão começar, que estarão presentes, que não repetirão determinado erro, que dessa vez será diferente. Mas basta o desconforto aparecer para que muitas promessas desapareçam. A pessoa promete enquanto está emocionada. Depois, age de acordo com a conveniência. Promete disciplina quando está motivada, mas abandona tudo quando a motivação diminui. Promete lealdade enquanto a relação está confortável, mas some quando a presença começa a exigir esforço. Você já prometeu algo para si mesmo e não cumpriu? Talvez tenha dito que começaria a cuidar melhor da sua rotina, que reduziria distrações, que terminaria um projeto, que deixaria determinado hábito. Mas os dias passaram e você continuou negociando com a própria palavra. O problema não é apenas deixar uma tarefa incompleta. Cada promessa quebrada ensina à sua mente que aquilo que você diz não possui tanto valor. Você começa a não confiar mais em si mesmo. Diz que vai começar amanhã, mas uma parte de você já sabe que talvez não comece. Diz que será diferente, mas sua consciência se lembra de todas as vezes em que ouviu a mesma promessa. Os estoicos valorizavam a coerência entre palavra e ação. Uma pessoa rara não promete tudo. Ela mede o que diz. E quando diz, procura cumprir. Se não sabe se conseguirá fazer, não anuncia. Se decidiu começar, começa. Se estabeleceu um limite, sustenta esse limite. Ela entende que sua palavra é parte do seu caráter. Quer se tornar alguém raro? Faça sua palavra voltar a ter peso. Comece com algo pequeno. Escolha uma promessa simples e cumpra. Não para impressionar alguém, mas para reconstruir a confiança em si mesmo. Porque alguém que confia na própria palavra transmite uma presença diferente. Não precisa falar muito sobre disciplina. Sua rotina mostra. Não precisa dizer que é confiável. Suas atitudes confirmam. 2. Uma pessoa rara controla a própria reação. É comum encontrar pessoas dominadas pelo instante.
recebem uma crítica e perdem a paz. São contrariadas e levantam a voz. Sentem raiva e falam tudo o que passa pela cabeça. Sentem medo e abandonam o caminho. Sentem carência e correm atrás de quem não as valoriza. Sentem frustração e desistem. Por isso, o autocontrole se tornou tão raro. O estoico também sente raiva, medo, tristeza, ansiedade e decepção. A diferença é que ele não trata cada emoção como uma ordem. Ele sente, mas observa. Ele percebe o impulso, mas não precisa obedecer imediatamente. Quando alguém tenta provocá-lo, ele se pergunta: essa pessoa merece controlar meu comportamento? Quando a raiva cresce, ele se pergunta: o que acontecerá se eu responder neste estado? Quando sente vontade de desistir, ele se pergunta: estou tomando uma decisão consciente ou apenas tentando escapar do desconforto? Essa pausa pode mudar uma vida inteira. Uma mensagem não enviada pode evitar meses de arrependimento. Uma resposta adiada pode preservar uma relação. Uma provocação ignorada pode proteger sua paz. Uma pessoa rara não é incapaz de sentir. Ela é capaz de escolher o que fará com o que sente. Em um mundo onde todos reagem rapidamente, quem pensa antes de agir se destaca. Quem consegue manter a calma durante o caos transmite segurança. Quem não é controlado por qualquer comentário se torna difícil de manipular. Seu poder não está em impedir que a emoção apareça. Está em não entregar a direção da sua vida para ela. 3. Uma pessoa rara faz o que precisa ser feito sem depender de motivação. Quase todo mundo consegue agir quando está animado. O verdadeiro teste começa quando a vontade desaparece, quando o dia está cansativo, quando ninguém está observando, quando o resultado ainda não apareceu, quando a tarefa deixou de ser novidade. É nesse ponto que a maioria abandona, e é justamente nesse ponto que uma pessoa rara continua. Ela entende que motivação é instável. Hoje existe, amanhã talvez não. Mas o compromisso não pode mudar sempre que seu humor muda. Você já iniciou algo com muita energia e abandonou poucos dias depois? Talvez não tenha faltado capacidade. Talvez você apenas tenha esperado que a motivação carregasse todo o processo. A disciplina estoica ensina outra coisa. Faça o necessário porque é necessário. Não porque está confortável. Não porque alguém está elogiando. Não porque você sente vontade. Mas porque essa ação está alinhada com a vida que deseja construir. A pessoa rara estuda quando seria mais fácil se distrair. Organiza a rotina quando seria mais fácil continuar no caos. Cuida do corpo e da mente, mesmo sem resultados imediatos. Cumpre o básico repetidamente. Ela não busca intensidade por 2 dias. Busca constância por muito tempo. Isso pode parecer menos emocionante, mas é muito mais poderoso. A vida não costuma ser transformada por uma ação extraordinária realizada uma vez. Ela é transformada por ações simples que foram repetidas, até se tornarem parte de quem você é. 4. Uma pessoa rara sabe ficar em silêncio. Vivemos em um mundo onde todos querem ser vistos, todos querem opinar, mostrar planos, expor conquistas, comentar conflitos, responder críticas, provar que estão certos. Por isso, saber ficar em silêncio se tornou uma vantagem. Uma pessoa rara não fala apenas porque existe silêncio. Não revela cada pensamento. Não anuncia cada plano. Não transforma todas as emoções em discurso. Não precisa explicar cada escolha para pessoas que não participam das consequências. Ela sabe que falar demais pode enfraquecer aquilo que ainda está sendo construído. Sabe que nem todos precisam conhecer suas próximas decisões, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda acusação merece defesa, que nem toda intimidade precisa ser compartilhada. Silêncio não é ausência de personalidade, é domínio sobre a necessidade de se mostrar. Uma pessoa rara consegue ouvir sem interromper, observar sem anunciar tudo o que percebe, aprender sem tentar provar que já sabe. Ela compreende que palavras possuem mais força quando não são desperdiçadas. Fale menos sobre o que pretende fazer. Trabalhe mais. Explique menos sua mudança. Permita que o tempo a revele.
Responda menos às provocações. Proteja a sua energia. O silêncio certo não apaga a sua presença. Ele aumenta o peso dela. 5. Uma pessoa rara não vive buscando aprovação. Muitas pessoas não escolhem a própria vida. Escolhem aquilo que acreditam que receberá aprovação. Mudam o jeito de falar. Escondem opiniões. Abandonam sonhos. Aceitam comportamentos desrespeitosos. Dizem sim quando queriam dizer não. Tudo para evitar críticas, rejeição ou julgamento. Mas a aprovação externa é instável. Hoje, alguém pode admirar você. Amanhã, pode interpretar você mal. Hoje pode elogiar sua coragem. Amanhã, pode criticar sua mudança. Se sua paz depende disso, você viverá oscilando de acordo com opiniões que não controla. A pessoa rara escuta conselhos, mas não entrega sua identidade para qualquer voz. Ela analisa críticas. Se houver verdade, aprende. Se houver apenas projeção, segue em frente. Ela não tenta ser aceita por todos. Procura viver de acordo com valores que consegue respeitar. Isso não significa agir com arrogância. Significa deixar de abandonar a si mesmo para caber em expectativas alheias. Você nunca será compreendido por todos. Nunca agradará todas as pessoas. Será criticado se falar. Será criticado se ficar em silêncio. Se mudar, dirão que você ficou diferente. Se permanecer igual, dirão que não evolui. Então, escolha o tipo de julgamento que está disposto a enfrentar. A pessoa rara prefere ser criticada por viver com verdade do que elogiada por interpretar um personagem. 6. Uma pessoa rara trata bem quem não pode oferecer nada em troca. É fácil ser gentil com quem pode abrir portas, com quem possui influência, com quem pode oferecer algum benefício. O caráter aparece na forma como você trata aqueles de quem não precisa. Uma pessoa rara respeita sem fazer cálculos. Não muda completamente de personalidade de acordo com o status da pessoa diante dela. Ela trata com dignidade quem serve, quem limpa, quem atende, quem trabalha nos bastidores e quem raramente recebe reconhecimento. Isso não acontece porque ela quer parecer boa. Acontece porque seus valores não dependem de recompensa. Os estoicos valorizavam a justiça. E ser justo significa reconhecer humanidade e dignidade, independentemente da posição social. Observe a forma como alguém trata uma pessoa quando acredita que não haverá consequência. Ali, você verá muito do caráter dela. Quer se tornar raro? Pratique respeito quando ninguém estiver observando. Seja educado sem transformar educação em estratégia. Ajude sem precisar anunciar. Reconheça pessoas que normalmente são ignoradas. O mundo está cheio de gentileza interesseira. Por isso, a bondade silenciosa possui tanto valor. 7. Uma pessoa rara admite quando não sabe. Muita gente prefere inventar uma resposta a admitir ignorância. Quer parecer preparada, inteligente, superior. Tem medo de dizer: eu não sei, eu estava errado. Preciso aprender mais. Mas uma pessoa rara não transforma cada conversa em disputa. Ela não precisa provar conhecimento o tempo inteiro. Sabe que reconhecer limites é sinal de segurança, não de fraqueza. Os estoicos tinham consciência de que o ser humano enxerga apenas uma pequena parte da realidade. Uma pessoa sábia permanece ensinável. Ela faz perguntas, escuta, reconsidera. Não trata a mudança de opinião como humilhação. Se novas informações mostram que estava errada, corrige o caminho. Pessoas comuns protegem o ego. Pessoas raras protegem a verdade. Uma tenta parecer certa. A outra tenta compreender melhor. E quanto mais você aprende, mais percebe a quantidade de coisas que ainda não sabe. Essa humildade torna você mais inteligente, mais confiável e mais difícil de enganar pelo próprio orgulho. 8. Uma pessoa rara permanece leal quando a conveniência desaparece. É fácil permanecer ao lado de alguém quando tudo está bem, quando a relação oferece diversão, quando existe benefício, quando não há problemas. A lealdade verdadeira aparece quando a presença exige esforço, quando alguém enfrenta uma fase difícil,
quando você precisa manter uma palavra mesmo tendo oportunidades mais convenientes. Isso não significa permanecer em relações abusivas ou aceitar desrespeito. Lealdade não é ausência de limites. É não abandonar princípios apenas porque surgiu uma opção mais confortável. Uma pessoa rara não fala mal de alguém assim que essa pessoa sai do ambiente. Não expõe segredos após uma discussão. Não destrói anos de confiança por um momento de raiva. Ela pode se afastar, pode encerrar um ciclo, pode reconhecer que uma relação não faz mais bem, mas procura fazer isso sem trair aquilo que recebeu em confiança. Em um mundo de vínculos descartáveis, a lealdade consciente se tornou rara, e pessoas leais são lembradas, não pelo que prometeram, mas pela forma como permaneceram quando seria mais fácil desaparecer. 9. Uma pessoa rara não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. A insegurança costuma procurar comparação. A pessoa precisa mostrar que é melhor, mais inteligente, mais forte, mais disciplinada, mais evoluída. E, para parecer grande, tenta fazer os outros parecerem pequenos. Corrige para humilhar, critica para se sentir superior, transforma conquistas alheias em ameaça. Mas uma pessoa verdadeiramente forte não precisa disso. Ela sabe que o valor dos outros não diminui o seu. Pode admirar sem sentir inveja. Pode aprender com alguém sem interpretar isso como inferioridade. Pode elogiar sinceramente. Pode reconhecer quando outra pessoa fez algo melhor. O estoicismo não ensina você a vencer todas as pessoas. Ensina a vencer a necessidade de transformar a vida em competição constante. Uma pessoa rara compete principalmente com a própria versão anterior. Pergunta: estou mais disciplinado do que antes? Reajo com mais sabedoria? Estou me tornando alguém mais íntegro? Ela não perde tempo tentando parecer superior. Está ocupada tentando se tornar melhor. 10. Uma pessoa rara consegue ficar sozinha sem se abandonar. Muita gente não teme a solidão, teme encontrar a si mesma no silêncio. Por isso precisa de barulho. Conversas constantes, notificações, relacionamentos, aprovação. Qualquer coisa que impeça o encontro com a própria mente. Mas uma pessoa rara aprende a ficar sozinha sem interpretar isso como ausência de valor. Ela usa a solitude para refletir, organizar pensamentos, estudar, criar, orar, descansar, entender o que sente. Ela não precisa fugir de si mesma o tempo inteiro. Isso a torna menos dependente de relações apenas para preencher vazio. Ela continua valorizando pessoas, continua construindo vínculos, continua amando, mas não transforma a companhia de alguém em condição para existir. Quem consegue ficar sozinho, escolhe melhor com quem permanece. Não aceita qualquer presença por medo do silêncio. Não corre atrás de quem oferece pouco. Não transforma carência em destino. A solitude não torna uma pessoa fria. Pode torná-la mais consciente. Porque quando você aprende a ouvir a própria mente, começa a perceber quantas escolhas fazia, apenas para evitar se sentir sozinho. 11. Uma pessoa rara assume responsabilidade pela própria vida. Culpar é confortável. Sempre existe alguém a quem responsabilizar. A família, o passado, o ambiente, a falta de oportunidade, quem não ajudou, quem machucou, quem duvidou. E algumas dessas coisas realmente influenciam sua vida. Seria injusto fingir que todos começam do mesmo lugar. Mas existe uma diferença entre reconhecer o que aconteceu e entregar para isso todo o poder sobre o que acontecerá depois. A pessoa rara pergunta: o que ainda depende de mim? Talvez não possa mudar o passado, mas pode mudar a forma como responde a ele. Talvez não controle as oportunidades que aparecem, mas pode se preparar melhor para quando aparecerem. Talvez não consiga transformar as pessoas ao redor, mas pode proteger seus limites e escolher sua postura. Assumir responsabilidade não é se culpar por tudo. É parar de esperar que alguém venha salvar você daquilo que está ao seu alcance mudar. O estoicismo começa nessa divisão: o que está sob seu controle e o que não está. A pessoa rara não desperdiça toda a sua energia tentando controlar o exterior. Ela volta para as próprias escolhas,
para a rotina, para as ações, para o caráter. Ela sabe que talvez não controle o vento, mas ainda pode ajustar as velas. 12. Uma pessoa rara pratica o que aprende. Este é o hábito que separa conhecimento de transformação. Muitas pessoas assistem vídeos, leem livros, salvam frases, concordam com ensinamentos, sentem-se inspiradas, mas continuam vivendo da mesma maneira. Sabem que precisam controlar a reação, mas continuam respondendo no impulso. Sabem que precisam de disciplina, mas seguem esperando motivação. Sabem que não devem buscar aprovação, mas ainda mudam de direção por qualquer julgamento. Conhecimento sem prática pode se tornar apenas mais uma forma de distração. Você sente que está evoluindo porque está consumindo conteúdo sobre evolução. Mas sua rotina não mudou, suas decisões não mudaram, seus hábitos não mudaram. A pessoa rara escolhe uma lição e pratica. Não tenta mudar tudo de uma vez. Pega um princípio e leva para o dia. Quando a provocação aparece, lembra do autocontrole. Quando a preguiça aparece, lembra do compromisso. Quando a vontade de se explicar aparece, escolhe o silêncio. Quando percebe um erro, assume. Quando promete, cumpre. O estoicismo não foi criado para ser apenas admirado. Foi criado para ser vivido. Você não se torna raro por conhecer mais frases do que os outros. Torna-se raro quando suas atitudes começam a refletir aquilo que aprendeu. O que realmente torna alguém raro. Agora observe o que esses hábitos possuem em comum. Nenhum depende de fama, dinheiro, beleza, status, aprovação. Ser raro depende de coisas que estão muito mais próximas do seu controle. Cumprir a palavra. Dominar reações. Agir sem depender de motivação. Falar com consciência. Viver sem implorar aprovação. Tratar as pessoas com justiça. Admitir que não sabe. Ser leal. Abandonar a necessidade de superioridade. Ficar em paz com a própria companhia. Assumir responsabilidade. E praticar aquilo que aprende. O mundo está cheio de pessoas que desejam parecer diferentes. Mas poucas aceitam pagar o preço de se tornar diferentes. Porque o preço é disciplina. É desconforto. É controlar o ego. É recusar prazeres imediatos. É continuar quando ninguém está vendo. É fazer o certo quando seria fácil escolher o contrário. Uma pessoa rara não precisa anunciar que é rara. Isso aparece na forma como ela fala, na maneira como trata as pessoas, na calma que mantém durante a pressão, na firmeza dos limites, na consistência das ações, na confiança que transmite. Ela não vive tentando se destacar. Ela apenas se recusa a viver sem princípios. E isso naturalmente a diferencia. Mas tome cuidado. Não transforme esse tema em mais uma desculpa para se considerar superior. O objetivo do estoicismo não é olhar para o mundo e pensar, eu sou melhor do que todos. É olhar para si mesmo e perguntar, estou vivendo de acordo com aquilo que considero correto? Uma pessoa rara continua humilde porque sabe que ainda possui muito a melhorar. Não usa disciplina para julgar quem está começando. Não usa conhecimento para humilhar quem ainda não sabe. Não usa força para desprezar quem está enfrentando uma batalha difícil. Quanto mais cresce, mais responsabilidade sente sobre a forma como trata os outros. Essa é a verdadeira raridade. Força sem arrogância, confiança sem desprezo, silêncio sem frieza, disciplina sem necessidade de aplauso. A partir de hoje, não tente desenvolver todos esses hábitos de uma vez. Escolha um. Talvez você precise cumprir melhor sua palavra. Talvez precise controlar uma reação, parar de buscar aprovação, falar menos, agir com mais constância, assumir responsabilidade. Escolha um hábito e pratique durante os próximos dias, porque sua transformação não começa quando você concorda com este vídeo. Começa quando uma situação real testa você e você escolhe responder de uma maneira diferente. Quando a preguiça aparecer, faça o necessário. Quando a provocação chegar, preserve sua postura. Quando sentir necessidade de aprovação, lembre-se dos seus princípios. Quando quiser prometer, haja primeiro. Quando errar, corrija. Quando cair, volte.
É assim que alguém raro é construído, não em um único momento grandioso, mas em escolhas silenciosas que quase ninguém vê. Sua raridade não precisa estar na aparência. Pode estar no caráter, na palavra, na presença, na disciplina, na forma como você permanece firme, sem perder a humanidade. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também deseja construir uma vida mais consciente, disciplinada e verdadeira. E agora, escreva nos comentários uma frase que represente sua decisão. Eu escolho ser raro pelo caráter. Não escreva apenas para participar. Escreva como um compromisso, porque em um mundo onde muitos querem apenas parecer diferentes, viver com caráter já transforma você em alguém difícil de encontrar.